Olá! Hoje daremos continuidade à nossa aula referente à educação em resolução de conflitos. Quero esclarecer o significado da educação em resolução de conflitos e pretendo apresentar os principais objetivos dos diferentes programas de resolução de conflitos. O estudo destaca a importância da aprendizagem em situações de conflitos interpessoais que priorizem o conhecimento e ações pedagógicas para o desenvolvimento moral, com foco na cooperação e na construção da autonomia moral, pois os conflitos, se bem trabalhados, podem ser forças impulsionadoras para o desenvolvimento de indivíduos autônomos e socialmente responsáveis. A criança precisa ter experiência de vida social para aprender a viver em grupo e a escola é um local importante para essa vivência. Não deixo de esclarecer para você que a ERC põe a marcação de trabalho e traduz todos os propósitos de valores em promoção da cultura da paz, em propostas concretas relacionadas à convivência cotidiana dos indivíduos e dos grupos. Alguns programas de ERC centram-se só em um ou em dois deles, ao passo que os outros tentam abordar conjunto, como criar ambiente saudável à aprendizagem, quer dizer, reduzir a incidência de violência, o comportamento antissocial, a orientação agressiva, o assédio, o abuso, bullying, reduzir a hostilidade de palavras de grupos de estudantes raciais, étnicos e ideológicos. Criar um ambiente construtivo de aprendizagem. Para que criar esse ambiente? Para melhorar o clima escolar, a relação do estudante, professor e administração, valorizar a diversidade da prática e tolerância, promover um ambiente de respeito e cuidado e reduzir o comportamento punitivo, autoritário entre estudantes, jovens e adultos. Melhorar o manejo de sala de aula. Como? Reduzindo o tempo dedicado pelos professores a problemas disciplinares na sala de aula e aumentar o uso da disciplina centrada no estudante e a resolução e a solução de problemas sob iniciativa dos estudantes. Reforçar o desenvolvimento emocional e social dos estudantes. Como? Desenvolvendo competências e habilidades, aumentar a tomada de perspectiva, aumentar habilidades de empatizar com os outros, melhorar a consciência e o manejo emocional, desenvolver habilidade de solução de problemas, oferecer oportunidades para participarem na concepção e implementação dos programas ERC. E também ampliar o uso de comportamentos construtivos anti-conflito, tanto na escola, família e comunidade. E, finalmente, criar uma comunidade construtiva ante o conflito, elevando a implicação dos pais e da comunidade a assuntos escolares, unir a ERC às iniciativas da ERC na comunidade, desenvolver comunidades mais pacíficas, oferecendo programas alternativos para substituir programas disciplinares tradicionais e influenciar visando uma mudança sistêmica na escola. Centrando no Programa de Educação em Resolução de Conflitos, RC, no âmbito escolar, pode ser classificado de diversas maneiras, como o enfoque curricular, programas de mediação, programas curriculares,
provocando mudança em termos de conhecimento, atitudes, comportamento dos estudantes relacionada à compreensão de conflito, as suas atitudes, resolução de conflitos, programas de mediação entre companheiros, valorizando a solução pacífica, equitativa, cooperativa, uma solução que é alcançada pelos próprios educadores. Enfoque na aula pacífica. O currículo escolar está centrado em estratégias de manejo e relação da classe, incluindo metodologias pedagógicas de aprendizagem cooperativa. E sempre estar trabalhando o conceito de infusão anti-integração relacionada à resolução de conflitos, em qualquer dos enfoques que estejamos abordados, né? A integração, ela é utilizada para descrição de estratégias. O professor que integra o currículo contribui para a criação da aula pacífica, formando ambientes que apoiam a resolução de conflitos e comportamento pró-social. Crowder define a aula pacífica como aquela que surge a sinergia entre os 5 princípios, que é a cooperação, comunicação, apreço pela diversidade, expressão positiva das emoções, resolução de conflitos. Como havia dito, os professores que integram o currículo contribuem para a criação da aula pacífica, formando ambientes que apoiam a resolução de conflitos e o comportamento pró-social. Kreidler, 1990, define a aula pacífica como aquela que surge da sinergia entre 5 princípios. Cooperação, as crianças aprendem a trabalhar juntas e a confiar, ajudar e compartilhar com os demais. Comunicação, as crianças aprendem a observar cuidadosamente, a se comunicarem com precisão e a ouvirem sensivelmente. Apreço pela diversidade. Aprende a respeitar, a apreciar diferenças entre as pessoas, entender o preconceito e como ele funciona. Expressão positiva das emoções. Aprende a expressar seus sentimentos, especialmente a ira, enfado e a frustração, canalizando-os de modo não agressivo nem destrutivo, aprendendo assim a terem autocontrole. Resolução de conflitos. As crianças aprendem as habilidades de resposta criativa aos conflitos no contexto de uma comunidade humanitária e de apoio. Resumindo, então distingue-se 2 tipos de aspectos quando da implementação das práticas de princípios da RC na escola. São os aspectos curriculares, que principalmente perseguem a aprendizagem ou a melhoria na compreensão teórica do conflito e dos procedimentos de gestão do conflito. O aspecto experimental, que permite aos estudantes resolverem melhor suas próprias disputas, permitindo-lhes a praticar o que aprendem. Como consequência disso, nós distinguimos entre programas curriculares de resolução de conflitos e aqueles que alguns denominam programas de resolução de disputas, fundamentalmente programas de mediação entre companheiros. Consideramos que os programas curriculares e os programas de mediação estão muito relacionados e que a sua combinação um dos métodos mais poderosos para ajudar os estudantes a resolverem seus problemas interpessoais de maneira produtiva. Modelo global de convivência escolar. Indicam 5 possíveis áreas de intervenção e aplicação de programas de resolução de conflitos na escola.
Então, essas 5 áreas estão relacionadas ao sistema disciplinar. Quanto ao centro escolar, surgem conflitos difíceis de enfrentar. Então, é muito útil enfrentá-los utilizando programação de mediação. O currículo é muito importante nas escolas para incorporar os conceitos das habilidades de resolução de conflitos ao seu currículo, ao curso, né? Ou ainda comunidades que se incorporem em outras matérias que já existem em fusão. A pedagogia, para reforçar aprendizagens e habilidades nessa resolução de conflitos, usando estratégias de aprendizagem nas demais matérias, o saber, a aprendizagem cooperativa, a cultura escolar, para garantir a institucionalização de habilidades, onde os professores, pais, diretores aprendem e usem as distintas técnicas pacíficas construtivas entre si e junto com os estudantes. O lar e a comunidade, que é o treinamento e o processo cooperativo, eles não podem terminar na porta da escola, eles têm que estar dando sequência fora da escola, no lar, nas reuniões sociais. Pais, policiais, sacerdotes, membros de organizações comunitárias devem ser treinados para essa resolução de conflitos, implicando no processo e prevenção nesses conflitos destrutivos entre crianças e jovens. Se queremos que o ensino em RC cumpra realmente os objetivos propostos e que represente uma mudança significativa no modo com que os estudantes devem enfrentar suas responsabilidades, relações e conflitos da vida cotidiana, a instituição escolar há de se adaptar aos princípios e valores ligados a tais ensinos. Isso significa uma mudança sistêmica da escola e não exclusivamente uma questão curricular. Como dizia Ausat, as barreiras ao desenvolvimento do comportamento responsável permeia toda a estrutura escolar e, portanto, a estrutura da classe. As tentativas de mudar o ensino, se não acompanhadas de mudanças no sistema, que é o que permite que essas tentativas tenham êxito ou não, dificilmente obterão os resultados esperados. Resumindo, o enfoque global, o enfoque escolar global se refere a sistema disciplinar, quando em um centro escolar surgem conflitos que são difíceis de enfrentar construtivamente, é muito útil enfrentá-los utilizando programas de mediação. Esses programas são muito empregados graças a seu baixo custo e a sua comprovada efetividade. O currículo parece-nos importante que as escolas passem progressivamente a incorporar os conceitos e as habilidades de resolução de conflito ao seu currículo, bem como em curso que se trabalhe independentemente dos demais conteúdos, autoconteúdo ou ainda comunidades que se incorporem em outras matérias já existentes, em fusão. A pedagogia, para reforçar a aprendizagem das habilidades de resolução de conflitos, podem-se utilizar 2 estratégias de aprendizagem, bem conhecidas nas demais matérias, a saber, a aprendizagem cooperativa, a cultura escolar, para garantir institucionalização das habilidades de resolução de conflitos. Em uma escola, se faz imperativo que professores, pais, diretores, etc., também aprendam e usem as distintas técnicas pacíficas e construtivas entre si junto ao estudante. Infelizmente, a maioria dos programas
implementado centram-se exclusivamente nos estudantes. Esse enfoque nega o fato de da maior parte dos adultos na escola ter, como se comentará mais adiante, pouco preparo, treinamento ou disposição para manejar conflitos de maneira cooperativa e não digamos nada de ensiná-los aos estudantes. O lar e a comunidade. O treinamento e os processos cooperativos não devem terminar na porta da escola. De fato, muitos dos conflitos entre estudantes originam-se fora da escola. No lar, nas reuniões sociais, pais, policiais, sacerdotes, membros de organizações comunitárias devem ser treinados em resolução de conflitos, implicando-se no processo de prevenção de conflitos destrutivos entre crianças e jovens. O enfoque global de transformação de conflito que se defende estende a orientação básica centrada na criança à abrangência das dimensões administrativas, docente e parentais de conflitos. Se entendermos as disputas que ocorrem entre crianças e jovens, no contexto educativo global, poderemos alcançar soluções mais significativas. Em consequência, sem esquecermos os sintomas, devem-se elaborar enfoques dirigidos a transformar, na medida do possível, essas causas. Cultura da paz, enfoque global, etc. O enfoque global se centra nos conflitos de superfície de ebulição, por exemplo, disputa das crianças em torno do super-herói, as tensões de relação ferventes, tanto entre adultos como entre estudantes, as fontes de calor subjacentes ao conflito. A escola precisa de um programa RCE. Por exemplo, um professor pode treinar em resolução de conflitos estudantes de sua classe. Um grupo de professores pode combinar seus recursos e oferecer o programa de RCE a um grupo maior de estudantes. Outro grupo de professores, apoiado pelos demais e que pelo menos aceita o fato dos programas, pode pôr em marcha um programa de mediação entre companheiros da escola. Então, há uma série de questões que deveríamos considerar antes de dar início ao programa de transformação de conflito na escola. Por que começamos esse programa? Que objetivos? Quais são? Quais os obstáculos? Quais são os mal-entendidos que podem surgir na escola com relação aos objetivos do programa? Em quais níveis serão implantados os programas? Como financiaremos e o manteremos? Quais são os nossos recursos? Por exemplo, o tempo, dinheiro, pessoal. Então, a implementação desse modelo global de transformação de conflito na escola requer uma sequência de atuação de médio prazo para gradual, coordenada implementação de seus elementos, que tem que ser difusão de compromisso, o programa do currículo de RC, formação familiar, programa de disciplina positiva, de mediação escolar, consolidação e integração de elementos. Entre o modelo global, destaca o currículo de transformação de conflitos para educação primária e educação secundária, programa de disciplina positiva, programa de mediação para resolução de conflitos, programa de currículo familiar e resolução de conflitos e convivência, programa de convivência escolar, linhas de atuação de desenvolvimento a um programa global de convivência escolar, linha de prevenção, que se relaciona na aula, aquisição de habilidades, atitudes, valores,
currículo de IRC, programa de habilidades sociais, emocionais, debates, implicação familiares, gestão, informação. Linhas de intervenção: desenvolvimento de sistema de disciplina positiva, resolução de conflitos no diálogo informal, formal, relacionado à negociação, mediação, processo de consenso e outros planos específicos, que é os maus tratos entre iguais, disrupção na sala de aula, absentismo escolar, casos individuais, contratos individuais e assistência psicológica. Assim, o modelo mais prático de resolução de conflitos é aquele que requer mais tempo e compromisso por parte de todos no sistema escolar, do que a maioria dos educadores atualmente acredita seja possível. Em que pese o fato de muitos educadores, administradores e demais pessoal escolar estarem muito conscientes da necessidade de uma total integração entre aprendizagem social, emocional e resolução de conflitos. Sentem-se incapazes de implementar os programas em seu sentido mais práticos. Nós temos também 5 áreas, relacionadas a 5 áreas a quais os professores devem atender, como o professor facilitador, compartilhar o poder, transformação pessoal, o problema do tempo de instrução e a resistência à mudança. Assim, o modelo mais prático de resolução de conflitos é aquele que requer mais tempo e compromisso por parte de todos no sistema escolar do que a maioria dos educadores atualmente acredita que seja possível.